O que acontece quando um estilista arrogante pisa no trabalho de uma viúva pobre? Ele chamou a renda de trapo sujo, mas não sabia que um carpinteiro silencioso observava tudo. O que aconteceu depois que as luzes se apagaram mudou o destino de Olinda para sempre. A luxuosa passarela montada em um casarão colonial de Olinda fervilhava com a elite de Pernambuco e investidores internacionais de alto padrão. Ricardo Monteverde, o estilista mais aclamado da temporada, apresentava sua nova coleção Essência do Sertão, sob aplausos calorosos e flashes incessantes. O ar estava pesado com o cheiro de perfumes caros e a arrogância de quem acredita que o dinheiro pode comprar a alma da cultura. No auge do desfile, uma senhora de 68 anos chamada Dona Beatriz, vestida com uma simplicidade que contrastava com a opulência do lugar, subiu ao palco. Ela segurava com mãos trêmulas um lenço de renda de bilro que era a cópia exata, ponto por ponto, do padrão principal da coleção de luxo. Com a voz embargada pela emoção e pelo peso da injustiça, ela afirmou diante de todos que aquele desenho pertencia à sua família há 4 gerações. Ela disse que Ricardo o havia levado de sua mesa de trabalho, meses atrás, sem pagar um único centavo ou pedir permissão. O estilista, sentindo o brilho de seu momento ameaçado, soltou uma risada gélida e cortante diante das câmeras que transmitiam tudo ao vivo. Com um movimento brusco e violento, ele arrancou o lenço das mãos calejadas da idosa e o jogou no chão de mármore, pisando com seu sapato de grife. Ele chamou o objeto de trapo velho e sujo, um lixo que apenas servia para contaminar a pureza da seda italiana que ele desfilava. Ricardo ordenou aos gritos que os seguranças a expulsassem imediatamente sob o olhar indiferente e até divertido da alta sociedade presente. Enquanto Dona Beatriz era arrastada para fora, um homem de sandálias simples e roupas de trabalhador, encostado em uma pilastra de sombra, observava cada detalhe em silêncio absoluto. Seus olhos não transmitiam ódio, mas uma profundidade que parecia enxergar através das paredes de ouro daquele casarão. Você já sentiu a dor de ver o trabalho de uma vida inteira ser desprezado e pisoteado por quem se acha superior a Deus? Beatriz não era uma impostora oportunista, mas a última guardiã de uma técnica ancestral de renda que levava meses para completar um único metro de perfeição. Ela viveu 45 anos ao lado de seu falecido marido, um pescador que desapareceu no mar, e criou 3 filhos vendendo rendas para sustentar cada caderno de estudo. Sua casinha humilde em uma vila costeira era conhecida como o santuário, onde a oração e o trabalho manual se fundiam em um só ritmo. Ela sempre dizia que cada ponto da renda era uma prece silenciosa pela paz de alguém que sofria no mundo. Ela nunca buscou a fama dos holofotes, apenas a sobrevivência digna, mantendo viva a tradição de suas ancestrais que cruzaram o oceano. O padrão Luz do Horizonte, que Ricardo roubou descaradamente, era a obra-prima de sua vida, desenhado durante as longas noites de vigília, à espera de um esposo que nunca voltou. A comunidade local a respeitava profundamente, mas ninguém tinha coragem de desafiar o poder financeiro e a influência maligna de um nome como Monteverde. Como pode o brilho de uma joia falsa ofuscar tanto a verdade de um coração que só conhece a honestidade e o suor? Após a humilhação pública sob as luzes de Olinda, a vida de Beatriz começou a desmoronar como um castelo de cartas sob o sol escaldante do Nordeste. O mundo que ela conhecia, feito de fios e fé, foi engolido por uma sequência de tragédias que pareciam não ter fim. Um incêndio acidental na pequena fiação vizinha, provocado por um curto-circuito em uma tarde de ventos fortes, atingiu sua modesta casa de taipa e telha. As chamas famintas consumiram em minutos todo o seu estoque de linhas de algodão e as ferramentas de madeira de oliveira que pertenceram à sua avó. Aqueles bilros não eram apenas objetos, eram extensões de suas mãos e da história de sua linhagem, agora transformados em cinzas negras. Sem mercadoria para vender e com a reputação manchada pelas mentiras venenosas que Ricardo Monteverde espalhou na imprensa local, ela perdeu seus poucos clientes fiéis. O estilista pagou para que jornais dissessem que ela era uma farsante que tentava extorquir artistas geniais. Suas economias de R$ 12.000, guardadas nota por nota em uma lata de biscoitos, foram gastas rapidamente em medicamentos caros e exames urgentes.
Uma pneumonia severa e impiedosa a atingiu após noites mal dormidas ao relento, tentando salvar o que restara de seus pertences entre os escombros fumegantes. O frio da madrugada e a fumaça tóxica feriram seus pulmões já cansados por décadas de trabalho árduo. Seus filhos, morando em cidades distantes no sul do país e enfrentando suas próprias crises financeiras e desemprego, mal podiam ajudar com algo além de palavras de conforto. A distância geográfica tornava o abraço impossível e o apoio financeiro inexistente naquele momento de dor profunda. Ela se viu forçada a se mudar para um minúsculo quarto de aluguel nos arredores barulhentos de Recife, cercada apenas pelo silêncio das paredes mofadas e pela poeira da solidão. Cada tosse seca era um lembrete de sua fragilidade, e cada olhar no espelho mostrava uma mulher que o mundo tentava apagar. A injustiça dói mais do que o fogo, pois ela queima a alma por dentro, sem deixar cinzas visíveis aos olhos humanos. Se você acredita que, mesmo no meio das cinzas, Deus está preparando algo novo, curta este vídeo e se inscreva no canal para fortalecer nossa comunidade de fé. Beatriz passava os dias olhando para suas mãos vazias, que antes criavam labirintos de beleza e agora mal conseguiam segurar uma colher de sopa rala. A cidade grande a assustava com seu ritmo frenético, onde ninguém parava para ouvir o som do mar ou o canto de um pássaro. Ela sentia que sua dignidade havia sido roubada junto com seu padrão de renda, deixando apenas um vácuo de amargura. No entanto, mesmo na penúria, ela não conseguia odiar Ricardo. Ela sentia uma pena profunda de um homem que precisava roubar o brilho alheio para iluminar a própria vaidade. Ela rezava o terço todas as noites, pedindo que o Senhor não permitisse que seu coração endurecesse como as pedras do calçamento daquela metrópole indiferente. O símbolo de sua resistência era uma pequena fita de cetim que sobrara do incêndio, a qual ela amarrava no pulso para lembrar-se de que a vida é feita de laços, não de nós. Em uma tarde de terça-feira particularmente cinzenta, Beatriz sentou-se em um banco de madeira desgastada na Praça do Carmo, segurando uma caneca de alumínio vazia. O estômago doía de fome, mas a dor em seu espírito era muito mais aguda e persistente. O mundo ao seu redor parecia um borrão de pressa, onde executivos de terno e turistas apressados passavam por ela como se ela fosse invisível ou parte da paisagem urbana. O luxo dos desfiles e a seda pura de Ricardo pareciam pertencer a um planeta distante e cruel, onde a verdade não tinha valor de mercado. Ela não tinha mais lágrimas para chorar, apenas um vazio imenso no peito e a sensação devastadora de que Deus havia esquecido seu endereço naquela cidade de milhões de almas. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons vibrantes de laranja, ouro e roxo profundo. Eram as mesmas cores que ela costumava traduzir com perfeição em seus fios de seda, mas agora suas mãos estavam apenas trêmulas e desamparadas. Ela fechou os olhos cansados, sentindo a brisa úmida que vinha do oceano, e sussurrou uma última oração desesperada. Ela não pediu dinheiro, não pediu vingança e nem mesmo pediu sua casa de volta. Ela pediu apenas um pouco de paz e um sinal de que sua vida ainda tinha algum propósito antes do fim chegar. Naquele exato momento, o barulho ensurdecedor do trânsito e o falatório das pessoas pareceram silenciar por um instante milagroso. O único som que restou foi o balanço suave das folhas das palmeiras imperiais que guardavam a praça como sentinelas silenciosas. Ela sentiu uma presença ao seu lado, algo que não trazia medo, mas um frescor que ela não sentia há muito tempo. Um homem jovem, vestindo roupas simples de um trabalhador da construção civil, com os braços manchados de cal e as mãos visivelmente calejadas, sentou-se silenciosamente ao seu lado no banco. Ele não disse nada de imediato, apenas abriu uma sacola de papel e retirou uma garrafa de água fresca e um pedaço de pão caseiro, ainda levemente morno. Com uma naturalidade que Beatriz não via há anos entre os estranhos das grandes cidades, ele partiu o pão ao meio e ofereceu a maior parte para ela. O gesto era tão simples e tão carregado de uma dignidade antiga que ela hesitou por um segundo antes de aceitar com as mãos trêmulas. O homem começou a falar em um tom de voz baixo e melodioso, comentando como os padrões das nuvens no céu de Recife lembravam os bordados mais finos das rendeiras do passado.
Ele mencionou, como quem fala de um fato comum, que conhecia profundamente a história do padrão Luz do Horizonte e o valor de cada ponto dado em oração. O estranho chamou-a pelo seu nome de infância, Bia, um detalhe íntimo que ninguém naquela cidade conhecia, exceto seu falecido pai, que a chamava assim há décadas. Ele olhou fixamente para o horizonte e disse que o verdadeiro artista nunca perde a sua obra, pois ela está escrita indelevelmente no coração do Criador, onde ladrão nenhum consegue alcançar. Beatriz sentiu um calor inexplicável e reconfortante percorrer todo o seu corpo, e a fraqueza debilitante da pneumonia pareceu dar lugar a uma força renovada e vibrante. O ar entrou em seus pulmões com facilidade, e o peso que esmagava seus ombros evaporou como a neblina matinal sob o sol do sertão. Ela olhou para o homem e viu em seus olhos um brilho que não era de arrogância, mas de uma verdade absoluta e serena. Naquele banco de praça, entre o pão partilhado e as palavras de esperança, ela compreendeu que o deserto pelo qual passava estava chegando ao fim. O estranho sorriu para ela, um sorriso que parecia conter toda a compaixão do universo, e ela soube, sem que ele precisasse dizer, que as mãos dele também sabiam o que era construir algo com amor e ser rejeitado pelos homens. Você já sentiu que, no momento em que tudo parecia perdido, uma mão invisível o segurou firme? No dia seguinte àquela conversa transformadora na praça, um silêncio incomum pairava sobre o pequeno quarto de aluguel onde Beatriz se refugiava. O sol mal havia cruzado a linha do horizonte quando ela ouviu um leve arranhar de papel vindo da soleira da porta. Ao se aproximar, encontrou um envelope de papel pardo, envelhecido pelo tempo, mas estranhamente limpo e preservado. Com as mãos agora firmes, como se a pneumonia nunca tivesse existido, ela abriu o lacre e sentiu o coração disparar contra o peito. Dentro do envelope estava um antigo registro de patente, datado de 80 anos atrás, feito por sua avó em uma pequena comarca do interior de Pernambuco. Era a prova documental e jurídica de que o padrão Luz do Horizonte era uma propriedade intelectual e espiritual de sua linhagem. Mas o que mais a impressionou não foi o papel, e sim o que veio junto a ele em uma pequena caixa de madeira. Dentro da caixa repousava um conjunto completo de bilros feitos de madeira de oliveira, extremamente raros e polidos pelo uso de gerações. Eles brilhavam sob a luz da lâmpada fraca como se fossem novos, exalando um perfume suave de óleo e terra molhada. Beatriz tocou a madeira e sentiu uma conexão elétrica com suas ancestrais, como se cada mulher de sua família estivesse ali, sussurrando coragem em seu ouvido. O estranho da praça não foi mais visto em lugar nenhum, mas sua presença parecia ter impregnado aqueles objetos com uma força invencível. Seguindo um impulso que ela sabia não ser apenas seu, Beatriz decidiu procurar um jovem advogado chamado Gabriel, que trabalhava pro bono na paróquia local. Ela caminhou pelas ruas com a cabeça erguida, sentindo que não era mais uma sombra, mas uma mulher armada com a verdade e com a bênção do carpinteiro da praça. Ao analisar o documento sob a luz de sua mesa simples, os olhos de Gabriel se arregalaram em choque e indignação profissional. Ele percebeu imediatamente que Ricardo Monteverde não apenas roubou o design visual, mas falsificou assinaturas e selos oficiais para registrar a marca como sua. Era um crime de estelionato e falsificação ideológica que poderia derrubar todo o império de luxo construído sobre mentiras e roubo. Naquela mesma semana, uma rede de televisão internacional, interessada no escândalo que começava a vazar nos bastidores da moda, decidiu financiar uma investigação profunda. Eles queriam mostrar ao mundo a face real por trás das passarelas e a origem sagrada daquela arte que o mercado tentava sequestrar. A sorte, que parecia ter abandonado Beatriz, agora girava como uma roda de tear, e as portas que estavam trancadas com cadeados de ouro começaram a se abrir sozinhas, uma a uma. A justiça de Deus não usa alarde. Ela usa a verdade que brilha no momento em que as trevas se sentem mais seguras. Se você acredita que a verdade sempre aparece e que o Senhor protege os humildes, apoie esta história com seu like e inscreva-se no canal para mais testemunhos de fé. O confronto final foi marcado para a grande inauguração da Flagship Store de Ricardo, a maior loja de luxo de sua carreira,
localizada na prestigiosa Avenida Boa Viagem. O evento contava com a presença de críticos de moda influentes vindos diretamente de Paris e Milão, além de toda a imprensa nacional. Ricardo estava no centro do salão, cercado por taças de cristal e sorrisos hipócritas, vestindo um terno que custava mais do que a casa que Beatriz perdera no incêndio. Ele se sentia invencível, o rei de um reino feito de fios roubados e arrogância sem limites. Foi quando as portas de vidro temperado se abriram e Dona Beatriz entrou no recinto, caminhando sobre o tapete vermelho com uma dignidade que o dinheiro jamais poderia comprar. Ela não vinha mais como uma vítima suplicante, mas acompanhada por oficiais de justiça, peritos em arte têxtil e uma equipe de reportagem internacional. O silêncio caiu sobre a loja como um manto pesado e frio, sufocando a música ambiente e as risadas forçadas. Gabriel, o advogado, apresentou os documentos originais e o laudo pericial que comprovava que o padrão de Ricardo era uma cópia grosseira de uma obra protegida por lei e por tradição. A fraude de 5 milhões de reais em direitos autorais não pagos e danos morais veio à tona diante dos flashes das câmeras que agora buscavam o rosto pálido do estilista. Ricardo tentou humilhá-la novamente, abrindo a boca para proferir insultos, mas sua voz simplesmente falhou, como se o ar tivesse sido retirado de seus pulmões. Ele tropeçou em um dos manequins que exibia sua coleção roubada e caiu de joelhos no chão de granito que ele tanto polia com sua vaidade cega. O herói de mentira estava desmascarado diante do mundo que ele tanto tentou impressionar. Os investidores internacionais, temendo o impacto em suas marcas, retiraram o apoio financeiro imediatamente, deixando Ricardo sozinho em seu próprio palco de ruínas. A polícia iniciou no local o processo de apreensão de toda a mercadoria falsificada e a notificação pelo crime de estelionato. Beatriz aproximou-se do homem caído, que agora parecia pequeno e patético em meio a tanto luxo inútil. Ela não sentiu o desejo de rir ou de chutar quem já estava no chão, pois a verdadeira vitória não está na queda do inimigo, mas na restauração da justiça. Ela olhou bem no fundo dos olhos dele, que agora transbordavam medo e vergonha, e disse com uma serenidade que silenciou todo o ambiente. Ela afirmou que o perdoava como cristã, mas que a justiça da terra precisava ser cumprida integralmente para proteger o suor de milhares de outras artesãs invisíveis. Naquele momento, todos viram que a força de Beatriz não vinha de um processo judicial, mas de uma presença que a acompanhava desde a Praça do Carmo. O advogado Gabriel sentiu um calafrio ao perceber que, embora houvesse apenas alguns de nós ali, a sala parecia cheia de uma autoridade que não pertencia a este mundo. A verdade, nua e crua, iluminava os cantos mais escuros daquela loja, expondo a podridão por trás das etiquetas de preço exorbitantes. Ricardo tentou se levantar, mas o peso de suas próprias escolhas parecia mantê-lo pregado ao chão, enquanto os flashes registravam o fim de sua farsa. Beatriz virou-se e saiu, deixando para trás o caos de um império que desmoronava e levando consigo a paz de quem cumpriu o seu dever com os antepassados e com o Criador. Meses depois, com a justa indenização recebida e os direitos autorais devidamente regularizados em seu nome, Beatriz tomou uma decisão que surpreendeu a todos os que esperavam ostentação. Ela não comprou mansões na praia, nem carros de luxo, mas voltou para sua vila costeira e fundou o Instituto do Fio Sagrado. Ela reconstruiu sua casa, mas desta vez transformou-a em uma escola de artes tradicionais, onde 40 mulheres jovens da região aprendem gratuitamente a arte milenar da renda de bilro. Beatriz vive agora em uma casa simples e arejada, onde o som constante dos bilros de madeira batendo uns nos outros parece uma sinfonia eterna de agradecimento. Ela recuperou não apenas o dinheiro, mas o respeito e a identidade que o mundo tentou lhe roubar com tanta violência. Na entrada principal do instituto, há uma pintura discreta, mas poderosa, de um carpinteiro trabalhando com fios de luz, uma homenagem ao homem misterioso que ela encontrou na praça em seu momento de maior desespero. A paz que ela tanto buscou finalmente se estabeleceu em sua alma e em toda a sua comunidade, transformando o que Ricardo chamou de trapo velho em um estandarte de dignidade e fé. Ela sabe agora, com uma certeza que ultrapassa a razão humana, que nunca esteve sozinha nem por um segundo de sua caminhada.
O grande arquiteto do universo estava tecendo cada detalhe de sua história, muito antes dela dar o primeiro ponto naquela renda de esperança. Beatriz olha para o horizonte onde o sol se põe e sorri, sabendo que cada fio de sua vida está, e sempre esteve, nas mãos mais seguras e amorosas que existem. Se esta história tocou o seu coração e te lembrou que Deus age no silêncio para exaltar os humildes, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Comente abaixo a palavra justiça, se você acredita que o Senhor nunca desampara aqueles que trabalham com honestidade e mantém a fé mesmo diante das maiores provações da vida. A rotina no novo Instituto do Fio Sagrado trazia uma cadência de paz que Beatriz pensou ter perdido para sempre sob os escombros de sua antiga vida. No entanto, a justiça dos homens, embora necessária, era apenas o começo de uma restauração muito mais profunda que estava em curso. Ricardo Monteverde, agora enfrentando processos criminais e a falência total, tornou-se uma sombra do que um dia foi, vagando por tribunais enquanto sua marca era removida de todas as vitrines. Beatriz recebia cartas de jornalistas pedindo entrevistas exclusivas, mas ela recusava todas, preferindo o som dos bilros ao barulho das manchetes. Ela passava as tardes observando as mãos das jovens aprendizes, meninas que antes não tinham perspectiva, e agora descobriam que o futuro poderia ser tecido com as próprias mãos. O símbolo que a guiava era um pequeno carretel de madeira que ela carregava no bolso, lembrando-a de que a vida sempre pode ser enrolada novamente, não importa o quanto tenha sido desfiada. Em uma tarde de calor intenso, típica do litoral pernambucano, Beatriz decidiu caminhar sozinha até a praia, onde seu marido costumava lançar as redes. Ela sentou-se na areia branca, sentindo o salitre na pele, e começou a manusear um pedaço de renda inacabada que trouxera consigo. O mar estava calmo, e o som das ondas parecia sussurrar segredos antigos sobre paciência e entrega. Ela lembrou-se de cada humilhação, de cada noite de tosse seca no quarto mofado e do fogo que levou suas memórias materiais. Estranhamente, não havia mais dor nessas lembranças, apenas uma gratidão silenciosa por ter sido sustentada por uma mão invisível quando tudo ao seu redor era abismo. Ela percebeu que o verdadeiro milagre não foi o dinheiro da indenização, mas a capacidade de perdoar aquele que tentou destruí-la sem que esse perdão a tornasse fraca ou conivente com o erro. A verdadeira riqueza não se conta em moedas, mas na liberdade de um coração que não guarda correntes de mágoa contra ninguém. Se você busca essa liberdade e acredita que Deus cura as feridas mais profundas da alma, deixe seu like e inscreva-se no canal agora. Enquanto Beatriz mergulhava em seus pensamentos, ela percebeu um vulto se aproximando pela linha da maré baixa. Era o mesmo homem da praça, o trabalhador de roupas simples e mãos marcadas pelo esforço honesto. Ele não parecia ter envelhecido um dia sequer, e seu caminhar tinha uma leveza que não deixava marcas profundas na areia úmida. Ele sentou-se ao lado dela, sem pedir licença, como um velho amigo que retoma uma conversa interrompida há poucos minutos. Ele apontou para a renda nas mãos de Beatriz e comentou que a beleza daquela peça não estava nos espaços vazios, mas na força dos fios que os sustentavam. O estranho disse que o mundo exalta o que brilha por fora, mas o reino valoriza o que sustenta por dentro, no segredo do trabalho feito por amor. Beatriz sentiu uma paz tão avassaladora que o tempo pareceu parar, e o horizonte entre o mar e o céu desapareceu em uma luz suave e acolhedora. Ela perguntou ao homem como ele sabia tanto sobre sua dor, e ele apenas sorriu, um sorriso que continha a resposta de todas as perguntas que ela já fizera em suas noites de vigília. Ele disse que as lágrimas de uma viúva honesta nunca caem no chão, sem que o pai as recolha em seu odre de misericórdia. Naquele momento, Beatriz olhou para as mãos do homem e viu cicatrizes que não pareciam ser apenas de ferramentas de construção, mas de algo muito mais antigo e sacrificial. Um arrepio de adoração e temor percorreu sua espinha, e ela compreendeu, sem sombra de dúvidas, quem era aquele que a visitava nos momentos de maior solidão e de maior vitória. O homem levantou-se e começou a caminhar em direção ao vilarejo, mas antes de se afastar, ele parou e olhou para trás. Ele disse a Beatriz que o instituto não era apenas para ensinar renda, mas para ensinar que a verdade é o único fio que nunca se rompe sob pressão.
Ele a encorajou a continuar protegendo os pequenos e a nunca deixar que a fama ou o dinheiro manchassem a pureza do padrão que ela recebera de seus antepassados. Beatriz tentou segui-lo, mas seus pés pareciam fixos na areia, como se estivesse recebendo uma força que a ancorava na terra enquanto sua alma voava. Quando ela finalmente conseguiu se mover, o homem já havia desaparecido entre os coqueiros, deixando apenas o som do vento e a certeza de que a missão dela estava apenas começando. Ela voltou para o instituto com o coração em chamas, não o fogo que destrói casas, mas o fogo que purifica os propósitos. Ela reuniu as aprendizes e contou-lhes que a arte que elas praticavam era sagrada, pois cada ponto era uma prova de que a luz sempre encontra um caminho através da escuridão. O prédio do instituto, simples e caiado de branco, parecia brilhar com uma intensidade nova naquela noite sob as estrelas. Beatriz sabia que os desafios continuariam, que haveria outros Ricardos tentando se apropriar do que é santo, mas ela não tinha mais medo. Ela possuía a marca da proteção daquele que caminha entre os humildes e que conhece o nome de cada artesã esquecida pelo mundo. Você já sentiu que, no silêncio da sua rotina, alguém muito maior está observando e valorizando cada pequeno gesto de honestidade que você pratica? O tempo passava de forma serena no instituto, mas o destino ainda reservava um nó final na tapeçaria de Ricardo Monteverde. O ex-estilista, agora reduzido a um homem amargo e esquecido, não conseguia aceitar que sua queda fora causada pela própria soberba e não apenas por um azar jurídico. Ele vivia em um pequeno apartamento alugado no centro de Recife, onde o barulho dos carros substituía os aplausos das passarelas de outrora. Seus antigos amigos de elite, aqueles que bebiam seu champanhe caro, agora atravessavam a rua para não ter que cumprimentá-lo. Ricardo passava as noites revisando seus antigos desenhos, tentando encontrar onde o gênio havia falhado, sem perceber que o erro estava no coração, não no traço. Ele sentia um ódio latente por Beatriz, vendo nela o símbolo de sua ruína, em vez de enxergar a oportunidade de sua própria redenção através da verdade. Certa noite, impulsionado por um desespero que beirava a loucura, Ricardo decidiu que precisava confrontar Beatriz em seu próprio terreno para exigir o que ele ainda considerava sua propriedade intelectual. Ele pegou um ônibus de linha, algo que nunca havia feito em toda a sua vida de luxo, e viajou até a pequena vila costeira sob um céu que ameaçava a tempestade. Ao chegar, ele viu o prédio do instituto brilhando sob a luz da lua, um farol de brancura contra a areia escura da praia. O lugar exalava uma dignidade que ele nunca conseguiu colocar em suas lojas de shopping, por mais mármore que usasse. Ricardo sentiu um aperto no peito, uma mistura de inveja e uma estranha nostalgia por algo que ele nunca possuiu. A paz de quem trabalha com as mãos e dorme com a consciência limpa. Ele entrou no pátio do instituto sem ser anunciado, encontrando Beatriz sentada em uma cadeira de balanço, terminando um pequeno detalhe em um véu de noiva. Ao ver o homem que a humilhara, ela não se levantou assustada, nem chamou por ajuda. Ela apenas pousou os bilros e o olhou com uma compaixão que o irritou profundamente. Ricardo começou a gritar, acusando-a de ter roubado seu prestígio e sua carreira, exigindo que ela assinasse um documento de retratação pública. Ele tremia, sua voz ecoando nas paredes de cal, enquanto Beatriz permanecia em silêncio, deixando que o veneno dele se esgotasse no ar puro da noite costeira. O símbolo daquela cena era a cadeira de balanço de Beatriz, que continuava a se mover suavemente, marcando um tempo que Ricardo não conseguia mais controlar. A verdadeira força não está em quem grita mais alto para se impor, mas em quem permanece firme na verdade enquanto o mundo ao redor desmorona. Se você acredita que o silêncio dos justos é mais poderoso do que o barulho dos arrogantes, deixe seu like e inscreva-se no canal para apoiar nossa missão. No auge do surto de Ricardo, quando ele avançou em direção à mesa de trabalho de Beatriz para destruir a renda que ela tecia, uma figura surgiu das sombras do corredor. Era o carpinteiro da praça, vestindo a mesma camisa de brim desbotada, mas com uma autoridade que parecia ocupar todo o espaço físico do salão. Ele não usou de violência, nem sequer levantou a voz, mas apenas colocou a mão sobre o ombro de Ricardo com um toque que parecia pesar toneladas e, ao mesmo tempo, ser leve como uma pluma. O impacto desse gesto foi imediato.
O estilista parou bruscamente, seus pulmões lutando para encontrar ar, como se estivesse diante de uma verdade grande demais para ser suportada por um homem tão pequeno em caráter. O estranho olhou para Ricardo e mencionou uma data específica: 10 de outubro de 1994. Foi o dia em que Ricardo, ainda jovem, vendeu o primeiro desenho roubado de um colega de faculdade que passava por necessidades financeiras. O estilista empalideceu, pois esse era um segredo que ele guardava a 7 chaves, enterrado sob camadas de mentiras e sucessos fabricados. O homem das sandálias simples disse, com uma voz que parecia vir de dentro da alma de Ricardo, que toda a estrutura construída sobre o roubo é uma prisão que o próprio prisioneiro decora com seda. O carpinteiro afirmou que a liberdade de Ricardo começaria apenas no momento em que ele parasse de culpar Beatriz e assumisse o peso de sua própria desonestidade. Ricardo caiu de joelhos, não por ser empurrado, mas porque suas pernas não conseguiam mais sustentar o peso da máscara que caía. Ele começou a chorar, um choro seco e doloroso de quem finalmente enxerga o vazio de uma vida dedicada à aparência e ao ego. Beatriz, movida por uma misericórdia que não era deste mundo, levantou-se e trouxe um copo de água fresca para o homem que tentara destruí-la 2 vezes. O carpinteiro apenas observava, seu olhar refletindo uma justiça que não buscava o extermínio do culpado, mas a sua transformação radical, através da dor da verdade. Naquele momento, o Instituto não era apenas uma escola de renda, mas um tribunal de almas, onde a sentença era a chance de recomeçar do zero. O homem simples retirou a mão do ombro de Ricardo e caminhou em direção à saída, parando por um segundo para tocar em uma das rendas inacabadas na parede. Ele disse que o perdão é o fio mais difícil de tecer, mas é o único capaz de consertar o que foi rasgado pelo ódio. Antes que Ricardo pudesse pedir seu nome ou clamar por mais ajuda, o carpinteiro já havia se misturado à escuridão da trilha que levava ao mar. Beatriz ajudou o ex-estilista a se levantar, não como um inimigo, mas como um ser humano quebrado, que precisava aprender a dar o primeiro ponto na sua nova história. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som das ondas lá fora, selando um pacto silencioso de transformação naquela noite inesquecível. Ricardo partiu na manhã seguinte, levando consigo não documentos de justiça, mas um pequeno pedaço de renda inacabada que Beatriz lhe deu como lembrança. Ele sabia que o caminho de volta seria longo e cheio de espinhos, mas, pela primeira vez em décadas, ele não sentia necessidade de mentir sobre quem era. O Instituto continuou sua missão, agora com uma nova camada de significado. Ali, as vidas eram remendadas com o mesmo cuidado que os fios de seda. Beatriz olhou para o mar e sentiu que a visita do carpinteiro havia fechado um ciclo de dor, abrindo espaço para uma primavera de reconciliação que ela nunca imaginou ser possível. Você já sentiu que o seu maior inimigo, no fundo, era apenas alguém que ainda não tinha se encontrado com a verdade que liberta? Passaram-se 2 anos desde que a poeira daquela noite de confronto baixou sobre o Instituto do Fio Sagrado. A vida de Dona Beatriz florescia como um jardim regado pela paciência, e sua fama agora atravessava fronteiras, não como uma celebridade, mas como um símbolo de resistência ética. O Instituto havia se tornado um centro de referência mundial, atraindo pesquisadores e jovens que queriam aprender que a arte é, antes de tudo, um ato de serviço ao próximo. No entanto, o sucesso trouxe um novo desafio, mais sutil e perigoso do que a arrogância direta de Ricardo: a institucionalização do sagrado. Grandes corporações têxteis começaram a cercar a vila, oferecendo contratos milionários para transformar a renda de bilro em uma produção em massa, feita por máquinas que imitariam perfeitamente cada ponto. O argumento era o de sempre: levar a beleza de Beatriz para o mundo inteiro e gerar uma riqueza sem precedentes para a comunidade local. Beatriz sentia uma pressão invisível crescer a cada reunião, com executivos de ternos impecáveis e sorrisos milimetricamente calculados. Eles falavam de escala, lucratividade e otimização de processos, palavras que soavam como ruído seco diante do estalar rítmico dos bilros de madeira. Ela via algumas de suas aprendizes mais jovens brilharem os olhos diante das promessas de salários altos e viagens internacionais para representar a marca industrializada. O conselho da vila,
formado por pessoas que sofreram décadas de pobreza, começou a se dividir. Muitos viam naquelas máquinas a libertação final da escassez. Beatriz, porém, sabia em seu espírito que a alma da renda não estava no desenho final, mas no tempo gasto, na oração tecida e na mão humana que erra e corrige. Ela temia que, ao aceitar o ouro das fábricas, a vila perdesse a luz que o carpinteiro havia acendido em seus corações. O símbolo desse novo conflito era um contrato de 100 páginas encadernado em couro, que repousava sobre sua mesa de madeira rústica, esperando por uma assinatura que mudaria tudo. Beatriz passava as noites em claro, caminhando pelo pátio, tocando as paredes de cal e sentindo o peso da responsabilidade sobre o futuro daquelas famílias. Ela se sentia novamente pequena, como na tarde na praça. Mas desta vez, o inimigo não era o roubo, e sim a tentação de uma vida fácil que exigia a entrega da essência em troca de conforto. Ela olhava para o contrato e via nele uma rede de pescar, feita para capturar não peixes, mas a liberdade de um povo que finalmente tinha encontrado sua voz através da verdade. Muitas vezes, a maior prova de fé não surge na hora da dor, mas no momento em que o mundo nos oferece tudo o que sempre sonhamos em troca de um pequeno pedaço da nossa integridade. Se você já enfrentou uma escolha difícil entre o ganho fácil e o que é certo aos olhos de Deus, curta este vídeo e inscreva-se para fortalecer sua caminhada. Em um sábado de sol a pino, os executivos chegaram para a resposta final, trazendo consigo engenheiros prontos para medir o terreno onde as primeiras grandes máquinas seriam instaladas. Beatriz os recebeu no grande salão das rendeiras, onde o ar era fresco e cheirava a café recém-passado e algodão limpo. Antes que ela pudesse falar, um barulho de marteladas rítmicas veio do fundo do corredor, chamando a atenção de todos os presentes. Não era um som metálico e agressivo, mas algo que lembrava a batida de um coração calmo e determinado. Da oficina de restauração, saiu o carpinteiro, carregando uma viga de madeira de lei que ele estava ajustando para reforçar o teto do instituto, que apresentava algumas fissuras devido ao tempo. Ele parou no centro do salão, o suor brilhando em seu rosto bronzeado pelo sol, e colocou a viga no chão com um baque surdo que fez os papéis sobre a mesa vibrarem. Sem dizer uma palavra aos executivos, ele se aproximou de uma das rendeiras mais velhas, que estava trabalhando em uma peça extremamente complexa, e observou o movimento de suas mãos por alguns instantes. Então, o homem simples olhou para os homens de negócios e disse que o que a máquina produz é apenas uma imagem, mas o que a mão humana tece é uma aliança. Ele explicou que a tecnologia pode copiar a forma, mas nunca poderá replicar o sacrifício, a paciência e a presença divina que habita no esforço de quem ama o que faz. As palavras dele não eram de condenação à modernidade, mas de um alerta profundo sobre o que realmente tem valor eterno. Os executivos tentaram argumentar, citando números de produção e gráficos de crescimento que mostravam o progresso inevitável da indústria sobre o artesanato. O carpinteiro apenas sorriu, um sorriso que parecia conhecer o fim de todas as civilizações que trocaram o espírito pelo metal, e pegou um pequeno bilro de madeira que estava sobre a mesa. Ele mostrou que a madeira, sob o uso constante, tornava-se mais suave e brilhante, enquanto o metal apenas se desgastava e enferrujava com o tempo. Ele afirmou que a pressa do mundo é o maior inimigo da perfeição de Deus e que, se o instituto se tornasse uma fábrica, ele deixaria de ser um lugar de cura para se tornar apenas mais uma engrenagem na máquina da insatisfação humana. Beatriz sentiu uma clareza absoluta inundar seus pensamentos, como se uma cortina de fumaça tivesse sido dissipada por um sopro divino de sabedoria. Ela pegou o contrato de couro, olhou para os executivos com uma paz inabalável e agradeceu a oferta, mas declarou que o instituto permaneceria sendo o lugar do fio manual e da alma livre. Ela disse que preferia que as mulheres ganhassem o suficiente para viver com dignidade do que se tornassem ricas e escravas de metas de produção que matariam a alegria de criar. As aprendizes jovens, ao ouvirem aquilo, sentiram um alívio imediato, percebendo que sua mestre estava protegendo algo muito mais precioso do que o saldo bancário, a própria identidade. Os homens de negócios, sem entender como alguém poderia recusar tanta fortuna,
Recolheram seus papéis e partiram em seus carros luxuosos, deixando para trás uma nuvem de poeira que logo foi assentada pela brisa do mar. O carpinteiro voltou para sua viga de madeira, continuando seu trabalho de reforçar a estrutura da casa com uma dedicação silenciosa e exemplar. Beatriz aproximou-se dele e perguntou por que ele sempre aparecia nos momentos em que ela estava prestes a se perder em dúvidas. Ele respondeu, enquanto lixava a madeira bruta, que o pastor nunca deixa a ovelha se aproximar do precipício sem que sua vara e seu cajado a consolem e a guiem de volta ao caminho. Naquela noite, a vila celebrou com uma festa simples, regada a tapioca, peixe assado e o som alegre dos bilros que agora batiam com uma confiança renovada. Beatriz entendeu que sua missão era ser a guardiã desse tempo sagrado, onde o homem e Deus se encontram no detalhe de um ponto bem dado. Ela olhou para as mãos das meninas e viu nelas o futuro de uma linhagem que não seria comprada pelo ouro do mundo, mas sustentada pela verdade do carpinteiro. A paz que reinava no instituto era agora inquebrável, pois havia passado pela prova da tentação e saído vitoriosa. Beatriz deitou-se naquela noite sabendo que o trapo velho que ela defendeu no passado agora era uma bandeira de liberdade para todas as gerações futuras. A história de Beatriz nos ensina que o progresso real não é medido pelo que acumulamos, mas pelo que nos recusamos a vender para manter nossa alma intacta. Você já percebeu que, às vezes, dizer não para uma grande oportunidade mundana é o maior sim que você pode dar para o plano de Deus na sua vida? Se este ensinamento tocou você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem de integridade com quem precisa de força hoje. Escreva nos comentários, sou fiel, se você também escolhe caminhar pela estrada estreita da verdade, mesmo quando o mundo oferece atalhos dourados que não levam à paz eterna. Que a luz do grande arquiteto continue guiando cada ponto da sua jornada, transformando cada esforço simples em uma obra de arte para a eternidade. 5 anos haviam se passado desde a fundação do Instituto do Fio Sagrado, e a pequena vila costeira não era mais a mesma. Onde antes reinava o silêncio da pobreza e o medo da opressão, agora ouvia-se o canto alegre das rendeiras e o som rítmico dos bilros que sustentavam centenas de famílias. Dona Beatriz, agora com 73 anos, tornou-se uma figura matriarcal, respeitada não apenas pelo seu talento, mas pela sua inabalável integridade. No entanto, a vida é uma tapeçaria que exige manutenção constante, e um novo desafio surgiu sob a forma de uma severa crise ambiental. Uma mancha de óleo desconhecida atingiu a costa de Pernambuco, ameaçando a pesca e o turismo, as duas principais fontes de renda que complementavam o sustento daquela comunidade. O desespero voltou a rondar as portas das casas, e muitos começaram a questionar se a proteção divina havia finalmente se esgotado diante da ganância humana que sujava os mares. Beatriz via as praias tingidas de preto e o choro dos pescadores que voltavam com as redes vazias ou contaminadas. O instituto, embora próspero, não conseguia sustentar toda a vila sozinho, e os recursos começaram a escassear à medida que as vendas externas diminuíam devido à crise logística na região. Foi nesse cenário de angústia que uma figura esquecida reapareceu na vila, Ricardo Monteverde. Mas ele não era mais o homem arrogante de terno italiano. Ele vestia roupas simples de algodão, trazia o rosto queimado pelo sol e as mãos sujas de piche. Ricardo havia passado os últimos anos trabalhando como voluntário em projetos de recuperação ambiental, tentando limpar, com o próprio suor, a sujeira que sua antiga vida de excessos ajudou a gerar. Ele não veio pedir nada, mas sim oferecer seus braços para ajudar a remover o óleo das pedras, trabalhando lado a lado com aqueles que um dia ele desprezou. O símbolo dessa nova fase era uma pequena escova de cerdas duras que Ricardo carregava, desgastada pelo uso incessante na limpeza dos corais. Ele trabalhava em silêncio, sem buscar o perdão de ninguém, aceitando o peso de cada pedra que carregava como uma forma de penitência necessária. Beatriz o observava de longe, vendo como o homem que tentou destruir sua história agora se ajoelhava para salvar a natureza que ela tanto amava. Ela percebeu que o verdadeiro arrependimento não se manifesta em grandes discursos, mas na disposição de realizar o trabalho mais humilde quando ninguém está olhando para aplaudir. A vila, inicialmente hostil,
Começou a ver em Ricardo não mais o vilão das notícias, mas um ser humano em busca de sua própria alma perdida entre os fios da vaidade. Às vezes, Deus permite que o mar se torne escuro para que possamos ver quem realmente está disposto a entrar na água para nos ajudar. Se você acredita que o arrependimento sincero pode transformar até o coração mais endurecido, curta este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar este desfecho. Em uma manhã de domingo, quando o cansaço parecia vencer os voluntários e a mancha de óleo parecia não ter fim, um homem desconhecido apareceu na areia da praia. Ele não trazia equipamentos de proteção, apenas um balde de madeira e uma rede feita de um material que brilhava sob o sol, como se fosse tecido com luz. Era o carpinteiro da praça, aquele que Beatriz não via há anos, mas cujo olhar ela jamais esqueceria. Ele se aproximou de Ricardo, que estava exausto e prestes a desistir diante da imensidão do desastre, e entregou-lhe uma caneca de água fresca, a mesma que Beatriz recebeu anos atrás. O estranho disse que a sujeira que sai do mar é fácil de limpar, mas a que sai do coração exige uma vida inteira de paciência. O carpinteiro começou a caminhar pela beira da água, e onde seus pés tocavam a areia, o óleo parecia recuar de forma natural, como se respeitasse uma autoridade superior. Ele não fez um milagre espalhafatoso. Apenas começou a organizar os voluntários com poucas palavras e gestos precisos, transformando o caos em uma linha de trabalho eficiente e esperançosa. Ricardo, ao ver o homem, sentiu um arrepio que não vinha do vento frio, mas de uma consciência súbita de que estava diante do autor da vida. Ele trabalhou com uma energia renovada, percebendo que sua restauração pessoal estava ligada à restauração daquela terra. O carpinteiro olhou para Ricardo e Beatriz e disse que o padrão mais bonito é aquele que une os fios que estavam rompidos. A limpeza da praia avançou de forma inexplicavelmente rápida naqueles dias, e logo o mar voltou a refletir o azul do céu de Pernambuco. Beatriz aproximou-se do carpinteiro enquanto ele lavava as mãos na água agora limpa e perguntou se aquele era o fim da provação. Ele respondeu, com um sorriso sereno, que cada ponto da vida é um recomeço e que a vila agora estava protegida não pelo dinheiro, mas pela união e pelo perdão que floresceu no meio do óleo negro. Antes que o sol se pusesse, o homem caminhou em direção às dunas e desapareceu, deixando para trás uma comunidade que aprendera que a maior riqueza é a capacidade de recomeçar com humildade. Ricardo Monteverde decidiu ficar na vila, não como estilista, mas como instrutor de logística para o Instituto, usando seu talento organizacional para o bem, finalmente encontrando a paz que o luxo nunca lhe deu. Beatriz sentou-se em sua cadeira de balanço naquela noite, sentindo a brisa pura que vinha do oceano restaurado. Ela olhou para as suas mãos e viu que, embora velhas e manchadas pelo tempo, elas haviam sido os instrumentos de uma obra divina que superava qualquer passarela de moda. O trapo velho, que Ricardo humilhara no passado, era agora o tecido que cobria as feridas de uma vila inteira. Ela entendeu que o Cristo não veio para punir os pecadores com raios, mas para caminhar com eles na areia suja, ensinando-os a limpar o mundo um gesto de cada vez. A paz era absoluta, e o som dos bilros agora era acompanhado pelo som de um mar que voltara a cantar canções de vida e esperança para todos. O Instituto do Fio Sagrado tornou-se, com o passar dos anos, um monumento vivo à paciência e à justiça divina que não falha. Dona Beatriz, agora com seus cabelos totalmente brancos e um olhar que parecia carregar a serenidade de um mar sem ondas, sentia que sua missão na terra estava próxima da perfeição. A Vila Costeira não era mais um lugar de sofrimento, mas um exemplo para o mundo de como a dignidade pode ser tecida com fios de honestidade. Ricardo Monteverde, transformado pela convivência com os humildes, tornou-se o guardião administrativo do legado de Beatriz, garantindo que nenhum outro explorador se aproximasse daquelas mulheres com promessas vazias. Ele não buscava mais a glória das passarelas, mas encontrava sua satisfação em ver uma jovem aprendiz terminar seu primeiro metro de renda, com os olhos brilhando de orgulho. O símbolo final dessa jornada era um grande painel de renda que Beatriz começou a tecer, representando toda a história da vila, desde as cinzas do incêndio até a luz da restauração. Certa tarde, quando o sol se despedia com um brilho dourado e suave,
Beatriz sentou-se na varanda do instituto para dar os últimos pontos naquele painel monumental. Ela sentia um cansaço bom, uma sensação de dever cumprido que preenchia cada fibra de seu ser. De repente, ela percebeu que não estava sozinha. O carpinteiro da praça estava ali, sentado no degrau da entrada, observando o horizonte. Ele não disse nada por um longo tempo, apenas aproveitando a brisa com ela, como se estivessem celebrando uma vitória silenciosa. Beatriz olhou para ele e perguntou se o padrão da vida dela estava finalmente completo. O homem sorriu e respondeu que o trabalho de um coração fiel nunca termina. Ele apenas muda de lugar para continuar brilhando em outras moradas. Ele se levantou e tocou suavemente na mão de Beatriz, entregando-lhe um pequeno bilro de luz que parecia não ter peso algum. Naquele momento, toda a dor do passado, a humilhação de Ricardo e o peso da pneumonia tornaram-se apenas sombras distantes que serviram para destacar a beleza da luz presente. Beatriz entendeu que Jesus não veio para resolver seus problemas com mágica, mas para caminhar ao seu lado no deserto, dando-lhe a força necessária para cruzar as areias quentes. Ela viu que cada lágrima derramada foi um fio usado pelo grande arquiteto para criar uma obra de arte que agora servia de abrigo para centenas de almas. O carpinteiro caminhou em direção ao mar, e Beatriz sentiu uma paz tão profunda que seus olhos se fecharam naturalmente, acompanhando o ritmo de sua respiração calma. Ela sabia que, mesmo quando ela partisse, a verdade que ela defendeu continuaria viva em cada mão que batesse um bilro naquela vila sagrada. A verdadeira vitória de Deus na nossa vida não é o fim das dificuldades, mas a transformação do nosso caráter através delas, até que reflitamos a imagem do Criador. Se esta história de Dona Beatriz fortaleceu sua fé e te lembrou que nada se perde nas mãos de Deus, apoie este vídeo com seu like e inscreva-se no canal para fazer parte da nossa família. A moral desta história é clara como a água da fonte. A justiça divina pode tardar aos olhos humanos, mas ela chega com a precisão de um ponto de renda perfeito para quem sabe esperar com fé e agir com retidão. Beatriz não venceu pela vingança, mas pela persistência em ser fiel ao que era verdadeiro e sagrado, provando que o amor é a única força capaz de transformar inimigos em irmãos e trapos velhos em estandartes de glória. Que o exemplo dessa rendeira inspire você a nunca desistir dos seus princípios, mesmo quando o mundo tentar roubar o seu brilho ou queimar os seus sonhos. Deus está em cada detalhe, em cada fio e em cada decisão silenciosa que você toma em favor da verdade, tecendo uma eternidade de paz que ninguém poderá te tirar. Se esta jornada tocou a sua alma e te deu esperança para enfrentar os seus próprios desafios, apoie nosso trabalho com seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem de luz com alguém que se sente perdido hoje. Escreva nos comentários a palavra justiça, se você também acredita que o Senhor vê o seu suor e está preparando uma recompensa que o mundo jamais poderá oferecer. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos hoje e para todo o sempre.